Toracocentese, vamos lá, um assunto que vocês têm muito medo e não é um procedimento difícil, gente, não é difícil. Basta ter conhecimento técnico, basta saber o que você está fazendo, que você não vai fazer errado. Por que é importante você que é clínico e plantonista saber realizar uma toracocentese? A toracocentese, ela é um procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico, tá? Então, é um procedimento que você vai precisar usar em pacientes que possuem líquido livre na cavidade torácica, seja esse líquido decorrente de repente, uma PIF no felino, tá? Seja por alguma neoplasia que causou efusão pleural, tá? Seja por um piotórax, seja por um quilotórax. Nesses casos, a toracocentese, ela é terapêutica. Por quê? Porque quando a gente tem líquido, tem pus, tem quilo, tem ar dentro da cavidade torácica, o que acontece? Esse pulmão, ele não tem capacidade de se expandir da maneira adequada, certo? Porque a gente tem ar, líquido, pus ocupando o espaço que aquele pulmão tem para expandir. Então, se você não realiza a toracocentese para eliminar esse ar, esse líquido, esse gás, enfim, do tórax desse paciente, ele não consegue respirar da maneira adequada e ele pode descompensar e pode vir até a óbito por conta disso, tá? E por que eu falo que ele também é um procedimento diagnóstico? Porque quando a gente tem um paciente politraumatizado, com dispneia grave, sem obstrução das vias aéreas superiores, e aí a gente tem lesão em tórax, a gente tem abafamento da ausculta pulmonar, a gente tem suspeita de hemotórax, a gente tem suspeita de pneumotórax, você precisa fazer a toracocentese, tá? Por quê? Porque a toracocentese que ela vai te direcionar, vai te fazer saber o que está acontecendo com aquele paciente para que você possa agir da melhor maneira, conduzir o seu tratamento da melhor maneira possível. E, adivinha só, melhorando o prognóstico daquele paciente e provavelmente salvando a vida daquele paciente, tá? Então, gente, eu lembro uma vez de uma história na residência que chegou um gato dispineico e aí ele estava muito estressado. Primeiro tentaram fazer a toracocentese, ele estava muito estressado, não vinha. Se não me lembro, chegou a fazer uma sedação para dar uma tranquilizada. Era um paciente que não foi trauma, ele tinha líquido no tórax, tá? E aí a veterinária virou e falou: ah, não, ele tá ficando muito estressado, manda ele para casa e manda ele voltar amanhã mais relaxado, que aí a gente faz o procedimento. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Se você tem um tórax cheio de ar, cheio de líquido, você precisa drenar, tá? Você precisa drenar, mandar aquele líquido para análise, né? Se não for trauma, mandar aquele líquido para análise, fazer uma citologia daquele líquido, uma biópsia daquele líquido, tá? Para saber o que está acontecendo com aquele animal. E estabilizar um paciente extremamente dispneico, você manda ele para casa, você vai continuar tendo acúmulo de ar, acúmulo de sangue, pus, quilo, que seja, dentro daquele tórax. E cada vez mais o pulmão vai ter menos capacidade de expandir. E quando o pulmão tem cada vez menos capacidade de expandir, mais dificuldade esse paciente tem para respirar e maiores são as chances dele vir a óbito, tá? Então, gente, não cometam esse erro, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Saber o que? Porque todo clínico deve saber realizar uma toracocentese. Gente, um dos meus primeiros plantões, acho que eu já comentei isso aqui, mas um dos meus primeiros plantões chegou uma senhora encaminhada de outra clínica. Foi um plantão à noite, noturno. E aí ela chegou, tô vindo de tal lugar, não me recordo, com um gato.
que ele tem problema cardíaco, ele tá com líquido no tórax e tudo mais. E aí o veterinário lá não podia fazer a toraxentese, não podia fazer, ela não falou toraxentese, né? Não podia fazer a drenagem, porque não tinha ultrassom para fazer guiada, que não sei o que, para ver direitinho o que estava fazendo. E aí ele encaminhou para fazer em outro lugar. Aí eu, tá bom. Entrei com o paciente, pedi para ela sair, ficou eu e o enfermeiro, a gente foi lá e fez a toraxentese. Tirei, cara, acho que uns 200 ml de líquido do tórax desse gato. Foi muito líquido, muito líquido. E fiz, tá? Fiz. Aí eu lembro que depois ela virou para mim e falou: Nossa, essa cara é tão novinha, não achei que você fosse conseguir fazer. Então, gente, faça, você se diferencia no mercado de trabalho, tá? Esse veterinário encaminhou o paciente para realizar a toraxentese em outro lugar porque ele achou que não poderia fazer sem uma ultrassonografia, tá? E por que ele achou que ele não poderia fazer sem um ultrassom para fazer guiada? Porque ele não tinha confiança na técnica, ele não tinha confiança nele, ele não sabia o que ele tinha que fazer, tá? Porque você não precisa da ultrassom. Eu, para falar a verdade, nunca fiz toraxentese guiada por ultrassom, tá? Basta você saber a técnica. Principalmente se for um caso de emergência. Se for um caso de emergência, aí mesmo que você não vai esperar pela ultrassonografia para fazer a toraxentese, tá? Então, façam, arrisquem. Combinado? Então, vamos lá. A toraxentese, ela pode ser um procedimento terapêutico ou diagnóstico. Ou seja, realizado para tratar uma condição clínica pré-existente no paciente, como, por exemplo, efusão na PIF, efusão pleural por conta de neoplasias, quilotórax, piotórax, tá? Então, isso daqui é o quê? É a toraxentese diagnóstica. E quando a gente fala da toraxentese terapêutica? Já a terapêutica é realizada em casos de emergência, onde o paciente apresentou um trauma e existe a suspeita de hemotórax ou pneumotórax. Show? Tá combinado? E por quê? A presença desse líquido ou ar na cavidade torácica ocupa o espaço que o pulmão possui para expandir. A mesma coisa para uma hérnia diafragmática, tá? Seria a mesma coisa da hérnia diafragmática. Vai estar ali ocupando o espaço que seria do pulmão para ele expandir, tá? Logo, ele não expande e não consegue captar a quantidade ideal de ar do ambiente. E pode levar esse paciente ao óbito. Combinado, gente? Então, você tem que saber fazer. Você tem que saber realizar esse procedimento. Saber realizar a toracocentese vai salvar a vida do seu paciente. Combinado, gente? Quem aí já fez, sabe fazer, nunca fez, só viu fazendo? Me conta aí. Tá pequena a letra, né? Vamos aumentar um pouquinho. Me conta aí nos comentários. Já deixa seu like. Então, isso daqui é um fator bem importante. Combinado? E, então, vamos lá. Para que vai ser indicada a toraxentese? A gente já sabe que a toraxentese ela é um
se trata de um procedimento terapêutico ou diagnóstico. E qual que é a função dessa toracocentese? Ela tem como função remover todo o conteúdo do tórax do paciente, ou seja, ar, sangue, pus, quilo, permitindo que assim o paciente, o pulmão, né? O pulmão do paciente, o pulmão consiga expandir da maneira adequada. Então, ela vai ser indicada para drenagem de hemotórax, pilotórax, hemotórax, pneumotórax, piotórax, quilotórax, tá? E quais que são as vantagens e desvantagens da toracocentese? A toracocentese, ela vai ser um procedimento menos invasivo, é um método menos invasivo de remoção de conteúdo da cavidade torácica, tá? Então, é um método que você não precisa de anestesia, você não precisa de sedação para fazer, tá? Só que o quê? Ele acaba necessitando, você tá sempre perfurando o paciente para realizar a remoção daquele ar ou daquele líquido. Então, em casos onde o paciente precisa de drenagens constantes, não vai ser uma boa indicação. O dreno torácico, ele acaba sendo uma opção melhor, tá? Mas a gente não vai falar de dreno torácico aqui. E você acaba precisando, e acaba também sendo um método que você drena menos quantidade de ar, de líquido daquele tórax. E por isso, como consequência a isso, você acaba precisando furar esse paciente diversas vezes, tá? Não vai ser uma, duas vezes que você vai furar aquele tórax que você vai conseguir fazer a drenagem daquelas secreções, tá? Então, vamos completar aqui, ó, sendo indicado para a remoção, para o tratamento de... Não, vou botar aqui, ó, para a remoção de hemotórax, pneumotórax, quilotórax, piotórax. Então, é importantíssimo você saber realizar. E quais são as suas vantagens e desvantagens? O que acontece? Ela vai ter como vantagem o quê? Não precisa de anestesia e nem sedação do paciente. O que você pode estar realizando ali é um bloqueio na região onde você vai realizar a perfuração do tórax, tá? Mas lembre, quando a gente fala de um procedimento diagnóstico, por exemplo, como a gente fala de um paciente que foi atropelado e teve ruptura de vasos, ou então teve ruptura do parênquima pulmonar e tem ar extravasando para a cavidade torácica, lembre-se que você precisa diagnosticar aquela condição, tá? E lembre-se que ele está sentindo um incômodo muito grande porque ele não está conseguindo respirar. Então, quando você realiza a punção e remove esse líquido da cavidade, esse líquido ou esse ar da cavidade torácica, você está dando espaço para esse pulmão expandir novamente, tá? Então, você está aliviando aquele paciente. Ele não sente dor no momento que você faz isso. Ele sente muito mais alívio do que dor. Só você lembrar o quê? Quem assiste algum seriado médico, sei lá, o Grey's Anatomy da vida, você vê que o paciente, quando chega numa emergência com o hemotórax, com o pneumotórax, o médico intensivista ele vai lá e introduz o dreno torácico direto no tórax desse paciente, tá? Sem sedação, sem nada, sangue frio. Por quê? Porque ele vai vir a óbito se ele não respirar. E ele não está conseguindo respirar de forma eficiente com o tórax cheio de ar, cheio de líquido. Então, precisa remover aquilo ali de maneira eficiente. Então, na medicina humana é introduzido o dreno torácico de uma vez, tá? Até onde eu saiba. E quando eles fazem isso, naquele momento ele não sente dor. Pode ser que depois o paciente sinta dor, possivelmente. Mas ali no momento ele não sente. Então, não hesite em realizar essa toracocentese.
paciente ele vai te agradecer. Por quê? Porque ele vai conseguir respirar. Então, ele vai sentir muito mais alívio do que dor pela realização do procedimento, tá? Não é um procedimento doloroso. Não é um procedimento extremamente doloroso. Então, você tem que saber fazer. E se você não fizer, esse paciente que chegou traumatizado tiver um hemotórax, ele pode vir a óbito por conta disso, tá? Porque você não diagnosticou, se você não diagnostica, você não faz o tratamento da maneira adequada. Não precisa de anestesia e nem de sedação. E é um método menos invasivo do que a colocação de um dreno torácico. Show? E quais são as desvantagens? Desvantagens. Drena pouca quantidade de ar e, consequentemente, é necessário perfurar o paciente diversas vezes. Tá bom? Então, essas aí são as principais vantagens e desvantagens da realização da toracocentese, tá? Então, se você tem algum medo, algum receio de realizar a toracocentese, eu espero que você entenda a partir de agora que não tem o porquê você ter medo de realizar esse procedimento, tá? Não existe o porquê que você tem medo. E um detalhe aqui, ó, uma dica fundamental que eu quero te passar é o quê? A toracocentese, principalmente no procedimento de emergência, a gente faz por quê? Ou a gente tem sangue, né, nessa cavidade torácica, é um hemotórax, ou a gente tem ar na cavidade torácica, ou seja, um pneumotórax. E aí, você pode ter um hemotórax, tá? E você fez a punção na parte mais dorsal desse tórax e não veio nada. O que pode estar acontecendo para não vir nada, mesmo você tendo um hemotórax, tá? A gente tem que lembrar que o ar, ele é mais leve, o líquido mais pesado. Então, o líquido, ele vai estar mais para baixo. Então, o líquido, ele vai estar mais na porção ventral desse paciente, tá? Então, aqui, ó, mais próximo do externo, na porção mais ventral. E o ar, ele vai estar na porção mais dorsal desse paciente. Então, se você tem líquido na cavidade torácica e você funciona na porção mais dorsal e não vem nada, é porque você funcionou no lugar errado. Então, se for necessário, tiver na dúvida, faz a punção tanto na porção ventral quanto na porção dorsal, tá? Porque quando você tem hemotórax, você tem que fazer a sua punção abaixo da junção costocondral. E quando você tem líquido, acho que eu confundi. Quando você tem líquido, você tem que fazer a sua punção abaixo da junção costocondral. Eu tinha falado isso. E quando você tem ar, você tem que fazer a sua punção acima da junção costocondral, tá? Então, ar na porção mais dorsal e líquido na porção mais ventral, tá? Isso daqui vai te ajudar muito a diagnosticar da maneira correta. Então, se você tem suspeita de uma ruptura de parênquima pulmonar, você vai fazer essa punção na porção mais acima do seu paciente, na porção mais dorsal dele, tá? Se você tem suspeita de ruptura de vaso, você faz na porção mais ventral, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso PDF. O pulo do gato para uma boa toracocentese diagnóstica. Suspeita de pneumotórax, a drenagem deve ser realizada acima da junção costocondral. Suspeita de hemotórax, a drenagem deve ser realizada abaixo da junção costocondral. Tá, Vete? Vocês sabiam esse detalhe ou não lembravam? Possivelmente você viu isso aí na faculdade em algum momento, creio eu. Mas a gente esquece mesmo, tá? A gente esquece, é normal. Mas
é um detalhe importante que você tem que saber na hora, principalmente no momento de emergência, tá? Principalmente no momento ali de atropelamento, quedas, e você tem a suspeita de um hemotórax ou pneumotórax. Você tem que saber o local correto que você vai fazer a drenagem para, de acordo com a suspeita clínica que você tem desse paciente, tá bom? Júlia, a imagem de quê? Você sabe, Júlia? Você sabe o que é a junção costocondral? Sabe? Se você sabe o que é a junção costocondral, você sabe aqui, ó, tá aparecendo? Aqui é a junção costocondral. Você tem aqui as costelas, tá? E você tem aqui, ó, a junção das costelas com a cartilagem aqui do externo, tá? Aqui é a costocondral. Tá vendo aqui, ó, que tem uma divisão? Aqui são as costelas, aqui embaixo a gente tem o externo. Nessa junção aqui, ó, a gente seria a metade do tórax, digamos assim, tá? Então, daqui para cima, você drena se você tiver ar. Daqui para baixo, você drena se você tiver líquido, tá? Deu para entender? É ali a comunicação da costela com a cartilagem, que comunica com o externo, tá? Acho que essa foi a melhor imagem que eu achei aqui no Google, no São Google. Nossa, São Google. Vamos ver aqui, ó, tem um outro esqueleto aqui. Mas é um detalhe importante para a gente fazer uma toracocentese, um diagnóstico mais preciso, né? Se você tem suspeita de ar e drenar embaixo, possivelmente não vai vir nada, ou vai vir muito pouco, que vai muitas vezes parecer insignificante, tá? Então, isso daí é um procedimento fundamental de ser feito. Então, ó, vamos botar aqui. Então, adicionei aí, ó, hemotórax aqui embaixo e pneumotórax na porção mais dorsal, tá bom? Para entender. E a junção costocondral é esse daqui. Não vou botar esse não, vou botar uma setinha aqui. Vou botar uma setinha. Junção costocondral. Eita, ficou muito grande a seta, hein? Pronto. Deu para entender? Me fala qual é a sua maior dúvida aí na toracocentese. Qual a sua maior insegurança? Porque o que chega para mim? Os maiores medos aí, né, são o quê? Perfurar o pulmão e perfurar o coração, correto? Ah, Janaína, não vou fazer, vai que eu furo o pulmão. Vai que eu faça um pneumotórax iatrogênico nesse paciente. Você não vai perfurar o coração desse paciente, tá, Vete? Desde que você saiba fazer o procedimento da maneira correta, tá? E aí, então, o seu maior medo é o quê? Perfurar o pulmão, perfurar o coração, concorda? Eu te garanto que você não vai fazer isso. Agora você já sabe que você tem que fazer acima da junção costocondral se for pneumotórax e abaixo se for um piotórax, certo? Se for um hemotórax. E aqui, ó, vamos colocar mais uma imagenzinha aqui. O que você vai fazer, por que você não vai perfurar nem pulmão, nem coração desse paciente? A Fossum diz aqui, ó, de sexto espaço intercostal, mas eu não faço no sexto espaço intercostal, tá? Eu faço ali no sétimo ou oitavo espaço intercostal. E aqui tem dois detalhes que eu te garanto que vão fazer com que você não perfure nem pulmão, muito menos coração desse paciente. Me conta aí qual que é o espaço intercostal que o coração ele está localizado. Gente, o coração ele está no quarto espaço intercostal. Vou botar aqui, ó. Quarto espaço intercostal, tá? E a toracocentese você realiza onde, Vete?
você realiza no 7º ou 8º espaço intercostal, me conta qual a chance de você perfurar o coração se você fizer no local correto. Se você souber aonde você tem que fazer, se você souber o que você está fazendo, se você tiver a mínima noção do que você está fazendo, tá? Você não vai perfurar. Minha dúvida é quanto à colocação do catéter. Em qual parte da colocação do catéter, Fabielle? Por que acontece? Você vai introduzir o seu catéter tanto na toracocentese quanto na abdominocentese. Você introduz isso daí, Fabielle. Você introduz o seu catéter no momento da expiração desse paciente. Por quê? Porque quando você introduz no momento da expiração do seu paciente, o pulmão, ele tá o quê? O pulmão está esvaziando. Então, quando o pulmão está esvaziando, com o ar sendo expelido, né, sendo liberado para o ambiente, ele se afasta do gradil costal, correto? Quando o pulmão se afasta do gradil costal e você introduz o seu catéter ou o seu gel, que eu não gosto de fazer com catéter, não, eu prefiro fazer com scalp, tá? Prefiro fazer com scalp. E aí você introduz a sua agulha, o pulmão ele está afastado do gradil costal, então você não vai perfurar esse pulmão, tá? E aí o que você faz quando você introduz a sua agulha? Você pode virar o bisel da agulha para a parede torácica, isso tanto na toracocentese quanto na abdominocentese. Por quê? Porque você vai ter o bisel da agulha virado para a parede, tanto do tórax ou do abdômen, e na hora que você puncionar para ver se vem líquido ou ar, você não corre risco de quê? De puncionar o parênquima pulmonar. E esse parênquima pulmonar obstruir o bisel da sua agulha e, além disso, você causar uma lesão naquele parênquima pulmonar que antes não existia, tá? E no momento de introduzir, você introduz em um ângulo de 45 graus, tá? Então, um movimento preciso, firme no momento da expiração do paciente em um ângulo de 45 graus. Tá, Fabiana? Colocar quando ele está liberando o ar para fora, né? Hélia, quando ele expira, tá? No momento da expiração. No momento da expiração, você libera você introduz a agulha, tá? Júlia, melhora o 8º ou 9º espaço intercostal? 7º ou 8º, Júlia, tá? 7º ou 8º espaço intercostal, igual tá aqui na foto. Mentira, que a foto tá no 6º. A Fosson diz o 6º, né? Mas eu gosto de fazer no 7º ou 8º espaço intercostal. Não, Júlia, ó. A questão de perfurar ou não o pulmão não está relacionado com o espaço intercostal que você vai realizar a toracocentese, tá? Não. Não, o espaço intercostal não diz relação se você vai perfurar ou não o pulmão. Diz relação se você vai perfurar ou não o coração, tá? Então, você não pode fazer lá no 4º, 5º espaço intercostal, que aí você vai perfurar o coração. Mas não tem relação com perfurar o pulmão. A relação com a perfuração pulmonar tá o quê? Com a realização no momento que esse paciente inspira. Então, quando o paciente inspira, o que acontece? O pulmão enche de ar, ele se aproxima do gradil costal, e aí você introduz a sua agulha no momento que o pulmão está mais próximo do gradil costal. E aí o que você faz? Você perfura o parênquima pulmonar, tá? Então, quando você introduz no momento que ele expira, esse pulmão se afasta do gradil costal e você não perfura ele no momento que você introduz a agulha, tá? Entendeu, Júlia? Então, a questão de ter menos risco ou mais riscos de perfurar o pulmão não está relacionado com o espaço intercostal que você vai realizar a toracocentese, tá bom? E aí eu gosto de fazer esse sistema aqui, ó. Eu não gosto de usar catéter, tá? Fabielle, não gosto de usar catéter. Eu gosto de usar um scalp. Então, eu faço esse sistema do scalp com uma torneirinha de 3 vias e a seringa acoplada, uma seringa de 20 normalmente. E aí a gente tem que saber manipular a torneira de 3 vias, sabe? Você deve introduzir a agulha no momento da expiração do paciente em um ângulo de 45 graus.
Tá? Então, são 2 detalhes que você tem que levar em consideração na hora de realizar a sua abdominocentese, a sua toracocentese. E são esses motivos, essa falta de conhecimento, essa falta de saber a necessidade real de saber realizar uma toracocentese que te deixa inseguro, tá?